Então, esse é o assunto que eu vou fazer a primeira correção com vocês. Ele se encontra nas páginas da gramática de vocês, das páginas 95, 98, 100 e 101. Então, começa com a leitura desse texto, o homem que espalhou o deserto. A gente não vai ler o texto porque é muito tempo, gente. Vou fazer direto a correção. O personagem dessa história tinha uma característica marcante. Letra A. Que característica era essa? Desde criança ele tinha obsessão por cortar plantas. Letra B. Como era o quintal antes e depois de o menino passar a cortar as árvores? Antes, as árvores abrigavam os pássaros e seus ninhos. Era cheio de vida. Depois, ficou vazio, silencioso e triste. Segunda questão. Pode-se dizer que só o homem do machado foi responsável pela transformação do país no deserto? Por quê? Não. Na verdade, foi o silêncio e o consentimento das outras pessoas que o animaram a continuar devastando. Terceira questão. Por meio desse texto, que problemas o autor quis destacar? Pelo menos dois importantes problemas. A intervenção irracional do homem na natureza, destruindo-a aos poucos, e a falta de reação da sociedade, representada pelo governo omisso, que vê a natureza sendo destruída e não impede, só agindo depois do desastre. Letra A. A ajuda de técnicos especializados e o plantio de novas árvores resolveram o problema do país? Por quê? Não, pois a devastação iria continuar com as próximas gerações, já que o homem estava ensinando ao filho essa atividade. O problema central é impedir a destruição e não apenas tentar o replantio. O conto toca exatamente na questão da omissão das autoridades e da sociedade em geral. O que poderia, de fato, impedir a devastação? Só a pressão da sociedade poderia forçar as autoridades a tomarem providências nesse sentido. Para isso, é preciso haver conscientização. Quarta questão. Esse conto, publicado há mais de 30 anos, ilustra um problema ainda presente no Brasil? Justifique sua resposta. Então, essa resposta ela é pessoal. Então, nós temos aqui na gramática de vocês o conteúdo sobre funções sintáticas dos pronomes relativos. Vamos à correção da página 98. Leia a tira a seguir. Leu isso? A Rússia confirmou a existência de uma arma que transforma pessoas em zumbis. Como será que funciona? Deve ser parecida com uma televisão. No primeiro quadrinho, temos uma oração subordinada adjetiva restritiva, que transforma pessoas em zumbis. Qual é a função sintática do pronome relativo que nessa oração? Ele é o sujeito do verbo transformar. Que outro pronome relativo poderia substituir o que nessa oração? A qual? Indique a função sintática dos termos a seguir. Pessoas, objeto direto. Em zumbis, predicativo do objeto. Letra D. Como se classifica o predicado dessa oração? Verbo nominal. Analise a função do pronome relativo que nas orações abaixo, relacione as colunas. Não vi o filme que o professor comentou. Então, nós temos aí um caso de objeto direto. Não vi o que? O filme, né, gente? Esse que ele retoma sempre um termo antecedente.
No caso aí, o termo antecedente é filme. A letra B, essa é a escola a que ele se referiu. Então, nós temos aí um objeto indireto. A letra C, esse jovem é o atleta que muita gente gostaria de ser. Nós temos aí o caso de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é aquele termo sintático que atribui uma característica ao sujeito. E a letra D, na sala havia umas pessoas que conversavam em voz baixa. Nós temos aí o que retomando, havia umas pessoas. Nesse caso aí é o sujeito, tá? Então a função sintática é de sujeito. Adiante, vamos para a página 100. Junte as duas orações de cada item usando um pronome relativo. Depois indique a função sintática que você usou em cada frase. Veja o exemplo. Ela vai abrir o envelope. O envelope acabou de chegar. Ela vai abrir o envelope que acabou de chegar. Nesse caso aí, esse exemplo foi o que tendo função sintática de sujeito. Esse é o colega. Fui ajudado por esse colega. Esse é o colega por quem fui ajudado. Nós temos aí o agente da passiva. Letra B. O diretor conversou com esses alunos. Os pais desses alunos estiveram ontem na escola. O diretor conversou com esses alunos cujos pais estiveram ontem na escola. Então, lembra sobre o que eu falei sobre o pronome relativo cujos, que ele sempre vai exercer a função de adjunto adnominal. Então, enxergou cujos, não precisa duvidar, é adjunto adnominal. A cidade é bonita e tem muitas belezas naturais. Meu irmão mora nessa cidade. Olha só, a cidade onde meu irmão mora é bonita e tem muitas belezas naturais. Lembra do onde, que eu também já falei para vocês, que ele sempre vai exercer função sintática de adjunto adverbial de lugar, por se referir, gente, a um lugar, ou que indique movimento, ou que seja estático, mas o onde sempre vai se referir a lugar. Então, por isso que ele sempre vai exercer função sintática de adjunto adverbial de lugar. E o cujo vai dar sempre uma ideia de posse. E essa ideia de posse vai ser um adjunto adnominal. Continuando a correção, na página 101. Marina é uma jovem e talentosa pianista. Todos nós, seus amigos, temos muito orgulho dela. Marina é uma jovem talentosa. É uma jovem e talentosa pianista de quem todos nós, seus amigos, temos muito orgulho. Então, nós temos o caso aí de um complemento nominal. Por que esse complemento nominal? Ele exatamente onde eu tenho lá jovem talentosa e se refere aí, no caso, a Marina, tá bom? A questão 2 pede para você indicar a função sintática do pronome relativo nestes títulos de filmes. Então, o primeiro filme aqui, ó, o ano em que meus pais saíram de férias. O ano em que meus pais saíram de férias, adjunto adverbial de tempo. E o incrível homem que encolheu. O incrível homem é o sujeito da oração e o que se refere a esse termo anterior. Então, o pronome relativo, ele sempre vai se referir a um termo que o antecedeu. Por isso que você precisa ficar atento ao termo que o antecede e entender qual é a função sintática desse termo na oração anterior. Nesse caso aí, gente, foi sujeito.
Então, nós encerramos essa correção, espero que vocês acompanhem. Na próxima semana eu vou colocar as frases que eu estou pedindo para vocês pesquisarem para a gente trabalhar melhor a questão da substituição, para que vocês possam realmente compreender melhor. Então, boa correção e até o próximo.